Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia de jornada e o tema de hoje é o poder de Deus na fraqueza. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 13, o versículo 4, a parte B, que vai dizer assim: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. E também em 2 Coríntios 2, 9, a parte A vai dizer: eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrição financeira e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas, nós as defendemos. Damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isaías 55, verso 9. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios 1, 27. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por Ele. Mateus 5,3. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse as pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza ou espinho, como Paulo a denomina, vê 2 Coríntios 12, 7, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como uma deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ser ainda uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Você pensa nas limitações de sua vida. Pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro, em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós.
2 Coríntios 4:7. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade, mas Deus irá nos usar, se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Primeiro, admita as suas fraquezas. Confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. A segunda foi feita por Paulo, que disse à multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos, como vocês. Atos 14:15, a parte B. Se você quer que Deus o use, deve saber quem Ele é e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade: somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Em segundo lugar, regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: Sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que eu sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. 2 Coríntios 12:9 e o 10 a parte A. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nela. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, eu creio que Tu me amas e sabe o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus, falando a respeito da própria fraqueza que o Senhor recusará eliminar. O apóstolo declarou: Sinto-me bem feliz com o espinho, e quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. 2 Coríntios 12:10. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade daquelas revelações. Para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. 2 Coríntios 12:7. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32.000 homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135.000 homens, ficassem reduzidos à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus, não a força deles que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis, enquanto a força gera um espírito independente. Não preciso de mais ninguém. As limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros.
Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida, uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus se transformou no homem mais paciente da terra. Ver Números 12:3. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou-o num poderoso guerreiro. Juízes 6:12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma ou duas vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Romanos 4:11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. Mateus 16:18. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Hebreus 11, do 32 ao 34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Em terceiro lugar, compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir a outras pessoas. Paulo deixa transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Romanos 7:19. Seus sentimentos, eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios 6:11. Suas frustrações, fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios 1:8. E também seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios 2:3. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você se arrisca a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes,
mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar: bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam: talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Em quarto lugar, glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou, e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. 2 Coríntios 12, 5, a parte B. Em vez de se apresentar como um ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Hebreus 4:15. E o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8:26, a parte A. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu: tudo bem. Mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que isso tudo significa? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou-o em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Isso forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Amém? Louvado seja o Senhor, por essa palavra, que tanto traz graça ao nosso coração e ânimo, por saber que apesar das nossas fraquezas, nós devemos nos gloriar no Senhor, porque apesar de sermos fracos, apesar de tudo, o Senhor também usa das nossas fraquezas. E como é maravilhoso sabermos disso, que a vida não depende de nós, e sim do Senhor se movendo através de nós, E como o Senhor trabalha isso perfeitamente nas nossas vidas, Que possamos cada dia mais crescer na graça, na sabedoria do Senhor,
Saber que a nossa fraqueza também faz parte do processo. Somos seres humanos, mas que a glória de Deus, ela se aperfeiçoa justamente aonde? Nas nossas fraquezas, né? E é através dessas fraquezas que nós manifestamos da glória do Senhor. É nessas fraquezas que nós experimentamos da força do Senhor. E como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que opera apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações. Amém? E pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para a reflexão de hoje é: Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. O versículo para memorizar é 2 Coríntios 12, 9, a parte A. E aqui está na versão NVI e vai dizer assim: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a pergunta para a nossa meditação hoje é possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas. Que o Senhor ministre essa palavra aos nossos corações, né? E que ela venha ser um divisor de água nas nossas vidas, trazendo clareza, né? E nos fazendo compreender tudo aquilo que o Senhor quer e espera de nós. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de jornada, né? Uma vida com propósitos. Que você todos os dias ao acordar, que você tenha na sua mente, no seu coração, que a sua vida, ela é um objeto vivo do Senhor aqui na terra. E que todos os dias você ao acordar, que você possa lembrar desse propósito eterno que você tem com o Senhor. E que você não venha viver os seus dias só por viver, mas que vocês venham viver o dia de vocês com intenção, porque nós estamos vendo durante todo esse tempo que nós estamos na terra com um propósito, né? Então que todos os dias o nosso coração venha arder, né? E que nós venhamos ter essa compreensão de que não estamos aqui de qualquer forma e de qualquer maneira, não. Estamos aqui vivendo um propósito. E que maravilha, né? Saber que em meio a essa caminhada, o Deus Santo e Todo-Poderoso está conosco e nos confiou uma grande missão. Amém? Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, amanhã estaremos aqui para mais um encontro. Deus te abençoe.